que leva o senhor a disputar esse cargo? Bem, inicialmente, dizer que o processo democrático do Ministério Público hoje já é bastante consolidado, né? Então, vários colegas promotores de justiça têm colocado o seu nome, né, à consideração, né, da classe dos colegas do Ministério Público, procuradores e promotores de justiça, no exercício exatamente dessa liberdade democrática. Então, nessa esteira, eu me sinto absolutamente habilitado, né, para disputar este cargo, tendo eu exercido agora, nesses últimos 2 anos, o cargo de secretário-geral da Procuradoria-Geral de Justiça, que nos permite uma visão mais profunda, né, da realidade administrativa, financeira e orçamentária do Ministério Público, e tenho nessa condição, portanto, né, uma natural inclinação a essa disputa, né? Além disso, já tenho 15 anos de Ministério Público, né, exerci várias funções do Ministério Público em órgãos de execução, promotoria criminal, promotoria de direitos difusos, como também na coordenação da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa, nos 4 anos que antecederam o atual biênio. Então, essa experiência, né, o aprendizado aurido nesse tempo, né, me impulsionam a postular humildemente perante os meus pares, os promotores e procuradores de justiça, né, o cargo de Procurador-Geral de Justiça para o próximo biênio 2015-2017. Como é que o senhor avalia o atual estágio do Ministério Público da Paraíba? Bom, o Ministério Público hoje tem uma condução muito firme e positiva nas mãos do colega Bertrand Asfora. Nós temos hoje uma instituição bastante equilibrada em termos orçamentários e financeiros. O Ministério Público em todo o Estado conta com uma atuação muito proativa e firme dos colegas promotores e procuradores de justiça. Nós temos hoje um Ministério Público responsivo às demandas da sociedade, um Ministério Público presente, né? Então, eu vejo o Ministério Público hoje como uma instituição muito avançada, uma instituição muito evoluída. Mas também vejo que o Ministério Público tem problemas, como todas as instituições públicas, problemas ainda estruturais que têm sido enfrentados nos últimos anos, mas que ainda têm, né, um caminho pela frente a trilhar para que essas soluções elas apareçam, elas se apresentem, né? Para exemplificar e não ficarmos na abstração, Hermes, nós temos, por exemplo, a situação dos servidores do Ministério Público. Nós temos um quadro de servidores efetivos muito diminuto, né? Apenas 274 servidores efetivos, quando o Poder Judiciário, por exemplo, está na faixa de 3.800 servidores concursados. Então, o Ministério Público tem muito ainda a alcançar. A nossa realidade orçamentária, historicamente muito difícil, né, nos levou a ter um quadro tão diminuto. E, recentemente, você viu no domingo, uma iniciativa muito exitosa da atual gestão da Procuradoria-Geral, de que eu participo, tivemos um concurso histórico, com mais de 50 mil, quase 50 mil candidatos que acorreram às provas para se submeter ao concurso, né, realizado pela Fundação Carlos Chagas. E com isso nós teremos, né, uma medida estruturante importante, que é exatamente o ingresso de 104 novos servidores nesse caminho de reestruturação, de estruturação do nosso Ministério Público. E isso representa 38% do nosso quadro de servidores efetivos. Então, um passo muito importante na direção do aperfeiçoamento administrativo da nossa instituição, no particular aspecto dos recursos humanos da Casa. Mas esses aprovados no concurso público preenchem as necessidades do Ministério Público? É disso que eu falo, né? O Ministério Público ele tem desafios enormes e nessa área de recursos humanos é um deles. Essas 105 vagas são as 125 vagas possíveis neste momento, né? É um primeiro passo no caminho de uma reestruturação como nós estamos aqui buscando. Então, o nosso quadro ideal ele está muito além dessas 105 vagas, mas, como disse, o esforço da gestão é no sentido de dotar o Ministério Público de condições para fazer face às suas demandas cada vez crescentes. Então, e não há outro caminho. O caminho fácil seria, talvez, buscar aprofundar situações como de servidores requisitados e outras, mas não é o caminho certo. O que a sociedade exige das instituições públicas são medidas concretas na direção, não é, da regularidade, não é, da estrutura administrativa, da legalidade, da impessoalidade, que só o concurso público e a estrutura de cargos, não é, pode oferecer como solução definitiva. Qual é a sua visão para o atual estágio das prerrogativas dos promotores de justiça, do Ministério Público em geral, que a partir da Constituição de 1988 ganhou autonomia própria, ganhou uma maior independência na sua atuação? Como é que o senhor vê hoje as prerrogativas?
Eu vejo o Ministério Público como uma instituição amadurecida, né? Ao termos hoje, né, 27 anos praticamente 27 anos de Constituição democrática, nós temos uma instituição também evoluída nesse ponto, né? O Ministério Público já foi muito criticado, né, nos albores dessa nova Constituição, né, por alguns excessos que cometeu, né, na relação até com a mídia e com os atores do poder político. Mas hoje nós temos uma instituição ciente e ciosa de suas responsabilidades perante a sociedade. Temos uma instituição cujos membros têm primado exatamente por uma atuação cada vez mais eficiente e efetiva, né, em prol do interesse público. E as prerrogativas do Ministério Público não são prerrogativas de seus membros enquanto pessoas, enquanto individualidades. São prerrogativas da sociedade. Então, quando o Ministério Público ele defende a sua independência funcional, quando o Ministério Público afirma em cada uma de suas atuações, né, a sua altivez, né, perante os demais poderes do Estado, o Ministério Público, na verdade, está fazendo isso na defesa da sociedade. Então, ele tem essa condição, essa garantia, esse arcabouço normativo constitucional a seu favor para exatamente favorecer o interesse da sociedade. Bom, o senhor sendo eleito Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba, qual seria a sua relação e suas prioridades em relação aos servidores do Ministério Público? Muito bem. Como disse, os servidores do Ministério Público, assim como seus membros, integram a instituição e merecem, né, a atenção prioritária de todo gestor que assumir o comando do Ministério Público. Os servidores do Ministério Público, eles têm prestado um serviço, né, muito importante, né, na construção desse Ministério Público moderno que nós queremos e tem, inclusive, ido além de daquilo que se lhe pede, porque temos um quadro muito diminuto e isso exige cada vez mais sacrifícios e esforços por parte dos servidores. Eles têm correspondido na medida das possibilidades que o próprio quadro, o seu quantitativo oferece. Então, o que a gestão tem a fazer é estreitar cada vez mais o diálogo com a associação dos servidores, com a associação dos membros do Ministério Público, para discutir em bases elevadas a questão das suas garantias. Tivemos agora, recentemente, uma conquista importante que está por se implementar em termos financeiros, que é exatamente o PCCR dos servidores. Nosso Procurador-Geral Bertrand Asfora, né, marcou um tento importantíssimo ao conseguir o consenso entre os servidores, né, e foi de forma negociada e consensual, demonstrando, portanto, o nosso compromisso enquanto gestão do Ministério Público com o respeito, né, aos direitos dos servidores e oferecemos aos servidores exatamente a condição de dignidade remuneratória e também de seus direitos com o plano de cargos, carreira e remuneração recentemente em vigor e que está, a partir do dia 20 de agosto, com seus efeitos plenos operando. Bom, nessas condições, ainda dá para avançar mais em relação a esse posicionamento dos servidores? Sem dúvida. Esse trato com os servidores? O diálogo com os servidores é permanente, né? E uma instituição que se quer e que se afirma democrática, né, como o Ministério Público, esse diálogo aberto, franco, né, na mesa de negociação, ela está sempre disponível, né? Então, quem faz a gestão tem que honrar esse compromisso de intensificar sempre o diálogo, aprimorar esse diálogo, respeitando as lideranças dentre os servidores, né, e assegurando aquilo que o ordenamento constitucional permite e também as forças orçamentárias da instituição comportam. Em relação à estrutura física mesmo, operacional, das promotorias de justiça pelo Estado, qual a sua proposta para a melhoria das condições de trabalho dos promotores de justiça? Eles ficam lá na comarca, no dia a dia. Perfeitamente. Né? Os nossos promotores e servidores que atuam nas promotorias do interior realmente são a nossa fronteira de atuação, né, mais, eu diria, desafiada, né, e desafiadora. Então, nós temos que voltar os olhos da gestão, isso é um desafio permanente de quem está à frente do Ministério Público, quem se pretende assumir essa condução, que é exatamente de priorizar a atividade fim, estruturar os órgãos de execução, como nós chamamos, né, do Ministério Público, que são os promotores de justiça em todo o Estado. Então, o olhar da gestão ele tem que se voltar para essa estruturação. O que temos feito já na atual gestão e temos buscado incrementar em termos de propostas é exatamente equipar as promotorias cada vez mais, né? Nós temos tido um desafio enorme de implantar serviços de informatização. O nosso MP virtual hoje é uma realidade do nosso Ministério Público, mas, claro, ainda numa fase de transição para uma implementação
uma integralização em todo o Estado, mas é investir pesadamente, continuar esses investimentos em ferramentas tecnológicas, na integralização do MP virtual, né, e ter condições também de oferecer condições estruturais, físicas eu me refiro, né, cada vez melhores. Temos obras em andamento importantes, como a promotoria de Patos, já com a ordem de serviço assinada e obras por iniciar. A promotoria de Souza presta a ser entregue, né? O procurador-geral entregou recentemente a promotoria de Bananeiras reformada, a promotoria de Itaporanga. Então, a prioridade para a interiorização e para o fortalecimento das estruturas no interior do Estado, ela é uma constante e continuará sendo, né, com o prosseguimento desse projeto à frente do Ministério Público. Bom, na Constituição está garantida a harmonia e a independência entre os poderes, mas a gente sabe que na prática as coisas não funcionam muito bem assim como está na letra fria da lei. Qual a sua visão em relação a essa harmonia dos poderes aqui na Paraíba, especialmente do Ministério Público com o Executivo, já que o Executivo é sempre o dono da chave do cofre, né? E perfeito, tem a questão sempre delicada de discussão do duodécimo de cada poder, através do Executivo, com os representantes da área econômica e com a chefia, com o representante da área econômica também no Ministério Público e de outros poderes. Na sua visão, como é que está essa relação Ministério Público e Executivo? Perfeitamente, Hermes. É uma relação bastante amadurecida, harmoniosa. Né? Nós temos hoje, nesse contexto, interpoderes, né, de que participam os poderes do Estado e as instituições autônomas. Nós temos tido, nos últimos 2 anos, e com perspectiva de aperfeiçoamento contínuo, uma relação muito tranquila, muito amadurecida. Claro que há, como em todo ambiente democrático, em que há a franqueza das relações e a abertura ao diálogo, há convergências e divergências. Nos momentos em que houve divergências, elas foram superadas com equilíbrio, com diálogo, né? Todos imbuídos dos melhores propósitos de buscar consensos. E, de fato, nós temos hoje, né, na condução do Poder Executivo, né, o governador Ricardo Coutinho, com muita austeridade, controle e equilíbrio, né, conduzindo, né, sempre a bom terreno as finanças do nosso Estado, que apesar, né, de já sentirmos os efeitos da crise, o nosso Estado atravessa por um momento de bastante equilíbrio. E o Ministério Público, né, tem contribuído para isso, né, fazendo o seu dever de casa, no seu exercício da execução financeira e orçamentária, buscado exatamente manter, né, as contas equilibradas, sem excessos, sem supérfluos, mas garantindo sempre, né, esse equilíbrio para exatamente honrar essa harmonia que tem com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo. E o nosso diálogo é extremamente equilibrado, extremamente proveitoso para as instituições e para a sociedade.